Graça e paz, Lídias. Deus continue abençoando a vida de cada uma de vocês. Hoje nós vamos para a nossa quinta aula do trimestre, deste quarto trimestre de 2020. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos dado, pela oportunidade de estarmos aqui para aprender da Tua Palavra. Doce Espírito Santo, venha nos guiar, nos orientar, falar aos nossos corações aquilo que precisamos aprender. Em nome de Jesus, amém. Aula de número 5, lição 5, 1º de novembro de 2020. E o tema da nossa lição hoje é o lamento de Jó. Às vezes nós temos a impressão, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e começamos a servir a Cristo, que quando passamos por tribulação, por provas ou tentações, nós não podemos nos lamentar. Por sermos cristãos, nós temos que ficar bem caladinhos e ficar sufocados com aquilo. Mas Jó, passando na grande prova que ele passou, ele teve um momento dele de lamentação. E é sobre isso que nós vamos aprender nesta lição. Nosso textual está em Jó capítulo 3, versículo 24, e diz assim: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Esse derramar como água, nós podemos dizer que são lágrimas, né? Aquele choro contínuo de não entender porquê dessa dor. Verdade prática diz assim: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. E para essa verdade prática aqui, eu quero ler com vocês, começar lendo com vocês em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, e veja bem o que Pedro escreveu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por que eu parei para ler essa viva esperança? Nos regenerou para uma viva esperança. Porque há um ditado aí que diz que a esperança é a última que morre. Nós cristãos não temos uma esperança que morre, pelo contrário. O Senhor nos regenerou e nos deu uma viva esperança de que quando tudo terminar aqui na terra, nós ainda teremos a eternidade. E a eternidade, ela é real, não acaba. A eternidade com Cristo, ela é real. Então nós temos essa viva esperança em nós. Amém? A nossa leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 3, versículo 1 ao 26. E eu vou ler com vocês apenas alguns versículos iniciais, porque vai do versículo 1 até o 26, então as irmãs façam a leitura na sua revista. E eu vou ler só alguns dos versículos com vocês, começando no versículo 1 do capítulo 3. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-nos as trevas, e a sombra da morte habitem sobre ele nuvens negras, vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Eu vou ler até o versículo 7, e finalizando o versículo 25 e 26, diz assim: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Quer dizer, Jó, ele não comeu o pão da preguiça, ele não negou a Deus, ele vivia uma vida íntegra e reta, e mesmo assim tudo aquilo que ele temia sobreveio. E nós vamos entender isso nessa lição, sobre esse lamento de Jó. E aí, essa lição dessa semana, ela esclarece um ponto que nós ouvimos algumas pregações a respeito, e às vezes não tomamos nem tempo em ler a história de Jó.
E só ouvimos falar que Jó foi paciente, o homem mais paciente do mundo. Ele foi o mais paciente. Mas nós precisamos entender isso. E a lição dessa semana, ela esclarece que Jó desejou intensamente a morte. Ao desejá-lo, o patriarca tem como objetivo dar fim ao ciclo de sofrimento que Satanás lhe impôs. Ele não entendia o porquê de tudo aquilo que está acontecendo. Então, naquele limbo que ele está, vivendo aquela dor intensa, tudo aquilo de ruim acontecendo com ele, ele deseja a morte, não somente isso. Ele amaldiçoa, como nós lemos nos primeiros versículos, o dia em que ele nasceu, que não deveria ser lembrado durante o ano e não deveria nem ter música nesse dia, porque a partir do nascimento dele chegou o dia que ele teria que passar por tudo isso, né? Então vamos à nossa introdução dessa lição. Na lição anterior vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplar a debilidade do seu estado de saúde. Nós vamos ver lá na frente esses amigos tendo um diálogo com Jó. Ele faz Zofar e Bildade, eles têm esse diálogo com Jó. Eles não foram, em momento nenhum, o texto diz ou demonstra que eles foram com a intenção de sapatear tudo de ruim que estava acontecendo com Jó, zombar de Jó. Eles não foram com essa intenção. Eles eram amigos. E até esse termo amigo no hebraico, ele traz para uma linguagem de vizinhos, colegas. Talvez eles fossem homens que sentassem e conversavam com Jó devido à sabedoria de Jó, e ali eles tivessem sempre diálogos muito proveitosos e com um conhecimento sobre a sabedoria que havia em Jó. Mas eles foram ali com a intenção de manter essa conversa com Jó. E na frente, quando nós estivermos estudando sobre ele, nós vamos ver que a conversa começa a tomar um rumo, e que eles começam a cobrar algumas coisas de Jó e sugerir o porquê de Jó estar passando por aquilo. Mas eles não chegaram nessa parte da história, não chegaram de cara acusando o Jó. E aí, depois de 7 dias, que tudo aquilo está acontecendo na vida de Jó, que perdeu casa, perdeu negócios, perdeu família, depois desses 7 dias, Jó rompe o silêncio. E quando ele rompe o silêncio, vem um lamento do fundo da alma dele. E ele começa, no capítulo 3, a falar do dia do seu nascimento. E nós temos aqui 3 pontos que formam esse lamento de Jó. Ele é um eixo estrutural, né, dos 3 lamentos de Jó, que nós vamos estudar hoje. Por que eu nasci? Por que eu não nasci morto? E por que eu continuo vivo? São os 3 eixos do lamento de Jó. Essas 3 perguntas representam toda a angústia que se abateu sobre a alma de Jó por meio de eventos que marcaram a tragédia familiar, econômica e pessoal. Todo esse lamento de Jó é a expressão, né, irmãs, da dor humana diante do sofrimento. Nós vemos as pessoas lamentarem durante o sofrimento, é natural. E nós mesmos questionamos: Senhor, por que foi que eu nasci? Talvez tenha alguma irmã que tenha passado por situações muito difíceis, ou estão vivendo momentos muito doloridos, e você pensa assim: meu Deus, por que o Senhor não me leva para a glória? Eu já tive um momento de dor tão grande, de uma cólica renal que eu tive, e aquilo é tão horrível, tão terrível, que eu revirava na cama e falava: Senhor, por favor me leva, por favor me leva, por favor me leva, mas me alivia essa dor. É claro que depois eu falei: Jesus, por favor, não vamos considerar essa parte, eu estava com muita dor, vamos seguir em frente. Mas a angústia da dor, o sofrimento, faz você abrir a boca e falar
expressar o que você às vezes nem gostaria de falar, porque você está passando pela dor. E nessa lição nós vamos ver os pontos críticos na vida de Jó. Nesta lição veremos a reação humana diante do sofrimento. Nós perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa de sua vida, deveria também ser a causa de sua morte, pois se dele vinha o bem, também deveria vir o mal. Satanás não conseguiu ter êxito naquilo que ele estava fazendo com Jó. Nem da primeira vez, quando ele volta diante de Deus e Deus fala com ele: você viu meu servo Jó? Ele não aconteceu nada com ele continua íntegro, reto e se desviando do mal. E Satanás fala: então pele por pele, vamos lá ver agora se ele realmente não blasfema. E Jó não blasfemou. Jó, depois de 7 dias, começa o lamento dele no capítulo 3, mas ele não blasfema, porque ele entendia que tudo que ele tinha, ou que poderia ter, vinha de Deus. E se Deus deu e Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor, principalmente a vida dele. E quando nós lemos lá em 1 Samuel, e aí nós vamos entrar lá na frente nós vamos falar mais sobre isso. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, se você puder abrir comigo, capítulo 2, versículo 6 de 1 Samuel, diz assim: o Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. Só o Senhor. Quando nós falamos sobre o direito à vida, que ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, a palavra de Deus já nos afirma que o Senhor é quem tira a vida e o Senhor é quem dá. Jó está se lamentando, mas ele não está tirando a vida dele, porque ele entende que tudo vinha do Senhor, só do Senhor. E isso tudo revela, expõe a humanidade de Jó. Jó era um homem como eu e você. Na galeria dos heróis da fé, ele é citado em Hebreus, no capítulo 11. Na galeria dos heróis da fé ele é citado. Mas é um homem comum, como eu e você. A Bíblia não tem super-heróis, irmãs. Mesmo porque para nós entendermos que toda a nossa dependência é de Deus. Todos os homens andaram com Deus, todos os homens conheceram o Senhor. Moisés viu o Senhor passar por ele pelas costas. Abraão, ele estava na tenda quando o Senhor desceu e falou com ele, chamou ele para fora da tenda e mostrou o céu e as estrelas e falou: você vai ter uma família incontável como as estrelas do céu. Mas foram todos homens que eram gente como eu e você, falhos. Não tem super-herói. O único homem que veio à terra cumprir tudo aquilo que estava estabelecido e se manteve o homem santo que era, foi Jesus. E que é, não é? Santo dos santos, sumo sacerdote, ele é. Mas em carne, que passou pela terra e que não teve nada de que pudessem acusá-lo, incorruptível, foi Jesus. Os outros todos, nós podemos ver que em algum momento eles fraquejaram, em algum momento eles choraram, em algum momento eles lamentaram, mas a misericórdia do Senhor foi quem alcançou, porque havia um propósito do Senhor para a vida. Então quem tira a vida e quem dá a vida é Deus. Vamos ao nosso primeiro tópico. Primeiro lamento de Jó. Por que nasci? Por que nasci? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Ela é contada em forma de poesia, que nós estudamos na primeira aula desse trimestre, porque um texto real, simplesmente escrito de forma bruta, seria muito mais agressivo para contar essa história. Então ele é trazido em forma de poesia porque é uma dor, é um lamento, é uma perda muito grande, mas ela vem de uma maneira que não choque tanto as pessoas. E, na verdade, nós já ficamos assim muito assustados quando nós vamos lendo o livro de Jó e o tamanho do sofrimento que ele passou. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó: por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista,
E também, da mesma forma, o profeta Jeremias expôs os sentimentos diante dos seus conflitos no capítulo 20, versículo 14 ao 18. E foi o que eu disse para vocês agora. Nós não temos super-heróis. E o salmista, ele expõe isso, esse sentimento. Jeremias expõe este sentimento e nos faz entender uma coisa. Talvez você esteja passando por um momento que você chegou a questionar isso. Deus, por que foi que eu nasci? Se era para viver desse jeito, por que o Senhor deixou eu nascer? Entenda uma coisa, irmã, você não é um erro. Você não é um acidente. Você não é uma obra do acaso. Você é uma mulher que Deus tem um propósito na sua vida. Todas as coisas que acontecem com você é um propósito para a glória de Deus. Para que a glória de Deus resplandeça na sua vida. Para que as pessoas vejam a transformação e o milagre que o Senhor pode fazer na vida de uma mulher que teme a Ele. E Jesus, quando cura aquele homem cego, a primeira coisa que as pessoas perguntam para Jesus é: por que ele nasceu assim? Foi o pai dele que pecou? Foi a mãe dele que pecou? Quem fez o mal para ele ter nascido assim? Jesus responde: ninguém pecou, ninguém fez nada de errado. Ele nasceu assim para a glória de Deus, para que se revelasse a glória de Deus. Porque Jesus viria à terra naquele tempo, ele ia encontrar com aquele moço, ia curá-lo e todos veriam o poder de Deus. Foi só por isso que ele foi feito assim, que ele nasceu cego, para a glória de Deus. Não é sobre eu e sobre você, é sobre o propósito de Deus na sua vida. Você não é um acidente, você não é um erro, você não é uma aberração. Você é uma mulher amada de Deus, que Deus tem um propósito na sua vida e quer fazer grandes coisas na sua vida através do milagre que Ele vai operar na sua vida. Creia nisso. Assim como Jó. Deus revelou a grandeza dele, o amor dele para com Jó, mesmo Jó não entendendo nada. E lá no final do livro de Jó, nós vamos ver como Deus vai reconstruindo tudo e como Deus tem um diálogo magnífico com Jó. Então, acredite, você não é um acidente. Você é um propósito de Deus. Há um propósito de Deus para a vida de cada um de nós. E nesse questionamento de Jó, nesse lamento de Jó, nós percebemos o coração de um homem, a vida de um homem que não tem só o corpo ferido. A alma desse homem que está se derramando diante do Senhor é uma alma angustiada. Então ele chora, lamenta, o corpo ferido, a alma abatida, e ele fala com o Senhor: por que nasci? Nós temos um propósito diante do Senhor. Talvez esse seja o seu questionamento hoje, mas eu digo para você: Deus tem um propósito para a sua vida, para a sua história. Pelo seu lamento, busque do Senhor o entendimento desse propósito. Segundo subtópico: que em lugar da memória viesse o esquecimento. Que em lugar da memória viesse o esquecimento. Neste momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás previra. Em vez disso, amaldiçoou o dia do seu nascimento. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento de criança, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Para o homem de Uza, esse dia teria de ser apagado da memória. E aí, nós pensamos o seguinte: tem coisas na nossa vida que nós queremos esquecer. Não quero lembrar nunca mais desse dia, porque tem dia que o trem está tão ruim que você fala assim, quando você deita na cama, você fala: Deus, passa uma borracha na minha mente, que eu não quero lembrar de nada do que aconteceu hoje. Naquele momento é assim. Mas há coisas, irmãs, que nós precisamos lembrar. Porque nós vamos lembrar que ali o Senhor nos deu um livramento. Nós vamos lembrar que ali o Senhor nos trouxe uma vitória. Nós vamos lembrar que alguma coisa Deus quebrou em nós ali dentro daquela situação para que nós crescêssemos, que não é tudo prejuízo. Na luta, no momento da luta acirrada, nós realmente queremos esquecer.
esse querer esquecer faz parte de nós. Mas nós precisamos trazer à memória que Deus agiu naquela situação. E que se não houve uma resposta também da parte de Deus, algo Deus está fazendo. É um crescimento para mim. E aí eu quero só ler com vocês um texto que quando eu estava preparando esse subtópico, eu lembrei do texto. Que é Lamentações de Jeremias. Jeremias é um dos que lamentou o dia do seu nascimento. Mas lá no livro de Lamentações, Jeremias, no capítulo 3 e no versículo 21, olha o que ele escreveu. Lá no versículo 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Essa esperança viva, o que pode me trazer esperança? O livramento do Senhor, a bênção do Senhor, o que eu aprendi, o que produzi no meio daquela luta. Uma batalha, ela deixa marcas, é verdade, mas essas marcas necessariamente não precisam ser marcas de derrotas, podem ser marcas de experiência de vida, de vitória para a sua vida. Terceiro subtópico, que em vez da ordem viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário e que dessa forma, tanto esse dia como essa noite, jamais tivessem existido. Jó menciona a imagem do Leviatã, este famoso e assombroso animal marinho, simbolizava o caos. No texto que nós vamos falando sobre esse caos que aconteceu na vida de Jó, ele traz à memória dele um animal marinho, que simbolizava, é como uma serpente, que simbolizava tudo aquilo que estava acontecendo. O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. A lógica é simples, se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. É o sentimento que nós temos, né? A respeito de quando nós estamos passando essas provações. O Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar a nossa alma. Todo esse momento de dor, onde nós vamos encontrar alento, onde nós vamos encontrar resposta, solução para aquela dor que nós estamos sentindo, bálsamo para aquilo que nós estamos passando, aos pés do nosso Senhor Jesus. É em quem nós encontramos descanso, não é? Nos braços do Senhor é o melhor lugar para estarmos na hora da batalha, na hora da luta. Nosso segundo tópico, segundo lamento de Jó, por que não nasci morto? Jó 3, versículo 11 ao 19. Por que eu não nasci morto? E aí, quando nós estamos lendo Jó, para quem já está lendo o livro de Jó, se você não começou ainda, tem tempo, começa a ler o livro de Jó para você entender um pouco mais essa história. Lá no livro de Jó, no capítulo 10 e no versículo 18, Jó volta a falar sobre isso. Olha o que ele diz no versículo 18. Por que me tiraste do ventre da minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Por que me tiraste do ventre da minha mãe? E o primeiro subtópico diz assim, descansando em paz. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. Jó, ele desejou intensamente a morte. Mas é preciso deixar uma coisa muito clara aqui. Jó não buscou o suicídio. Ele chorou, ele lamentou, ele reclamou. Mas ele não buscou o suicídio. Em momento nenhum você vê Jó tentando contra a vida dele. Por quê? A pessoa quando busca, e nós estamos vivendo uma realidade muito dramática neste século, nessa década, um grande número de suicídios no mundo. De criança, adolescente, adultos, homens, mulheres, jovens. E o suicídio, na verdade, quando a pessoa busca o suicídio, ela não pensa só em tirar a sua vida, ela pensa em dar fim ao sofrimento que ela está sentindo. Ela não está pensando, eu vou acabar com a minha vida, eu vou morrer, tá ótimo, não.
Ela está pensando em acabar com o sofrimento que ela está vivendo. A forma dela acabar com aquele sofrimento é porque se ela não estiver viva, ela não vai sentir mais aquela dor. E é uma dor da alma. E nós temos que levar a sério isso. Depressão é uma doença, precisa ser tratada. Não fique pensando, isso é frescura. Crente não tem isso não. Tem sim. Tem sim. Nós entramos num ciclo vicioso de um corre-corre, de um dia a dia tão desesperado para ter as coisas, para ser igual ao outro, para andar como o outro anda, e aquilo vai cobrando de nós emocionalmente cada vez mais, e nós paramos de perceber o outro, e o outro está sofrendo do nosso lado. E nós achamos que isso é só uma frescura. Não é. Então, Jó, ele lamenta, ele chora, ele reclama, mas ele não blasfema contra Deus e ele não atenta contra a vida dele. E o grande perigo que nós temos também a respeito do reclamar, dessa lamentação, é transformar isso em murmuração. E quando eu murmuro, eu afasto as bênçãos de Deus para mim. Lembra do povo de Israel que começou a murmurar no deserto? Com tanto lugar lá no Egito para a gente ser enterrado. Por que Moisés trouxe a gente para morrer no mar? A murmuração. Aí o que acontece? Uma viagem que era de poucos dias se transformou em 40 anos. Por quê? Porque resolveram murmurar. Então, o nosso lamento, nós temos que entender se é um lamento ou se nós estamos murmurando. Há um grande perigo nisso aí. Para ele nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Era isso que Jó estava dizendo. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. O fato dele não ter nascido morto evitaria que ele chegasse naquele estágio da vida dele. Então ele fala com Deus: por que o Senhor permitiu que eu nascesse? Eu deveria ter nascido morto. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso de todo o sofrimento. Ele não estava buscando o fim da vida, dar fim à vida dele, porque ele já estava no contexto. Era lá no início que ele estava falando: por que então que foi que eu saí da madre da minha mãe? O que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele a morte era uma forma de descansar em paz, era dar fim àquela dor que ele estava sentindo, mas não tirar a vida, porque como nós vimos em 1 Samuel, quem dá a vida e quem tem o poder de tirar a vida só tem um: Deus. Nosso segundo subtópico: livre de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento da não existência. Ele está convencido de que se não tivesse tornado um ser, nada disso estaria acontecendo. E aí eu quero ler com vocês o livro de Jeremias, já que Jeremias é um dos profetas e é um homem que fala com Deus a respeito do dia do nascimento dele, lá no capítulo 20. Vamos ler quando Deus fala com Jeremias, no primeiro capítulo do livro de Jeremias, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Olha como Deus se revela a Jeremias e diz para ele tudo. Antes de formá-lo, no ventre materno eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Tudo isso a respeito de Jeremias, que Deus está falando com ele, é dizendo a ele assim: olha, Jeremias, lá na eternidade, eu já sabia quem você seria. Eu já tinha estabelecido para você o profeta que você seria. No ventre da sua mãe eu já conhecia. Então, quando nós dizemos que só Deus tem o poder de dar a vida e de tirar, é porque o Senhor lá na eternidade já nos chama pelo nome. Salmos, e esse Salmos é bastante conhecido. Se você tiver tempo, irmã, e eu acredito que você vai ter um tempo, leia todo o Salmo 139. Eu não vou ler todo o Salmo 139 porque nós não temos esse tempo todo aqui. Mas eu quero pedir para você que leia o Salmo 139. Porque eu vou ler só o 13 ao 16 aqui com vocês. Para nós entendermos onde nós estávamos na concepção, na hora da concepção. Versículo 13. Pois tu formaste o meu interior,
tu me tecestes no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. No livro do Senhor foram escritos todos os meus dias. Quando eu ainda era um ser informe. Digamos que eu era só uma pastinha ali, mas ele já me conhecia. E nós precisamos entender isso quando nós falamos a respeito do direito da vida, né? Jó está passando por esse momento de aflição e que ele fala sobre isso. E eu estou falando de uma coisa real, porque o que Jó faz aqui não é uma apologia ao aborto, não é isso. Ele está dizendo de uma situação real que ele viveu, que ele estava vivendo, de uma dor que ele estava vivendo e que talvez ele preferisse não ter nascido. Ele diz para o Senhor, eu poderia não ter nascido, mas ele não está fazendo uma apologia ao aborto, porque Deus conhece todos os nossos dias. E quando nós ainda éramos informes, quando os nossos ossos estavam sendo formados, Deus já sabia de todos os nossos dias, porque no livro dele já estava escrito todos os nossos dias. Continuando aqui em nenhum momento Jó faz uma apologia ao aborto, mas usa no sentido metafórico de descanso do sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. O raciocínio é claro: para os que morreram, cessaram as angústias e as tribulações da vida presente. Entendido, irmãs? Vamos ao nosso terceiro subtópico: uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Mas ao mesmo tempo temos uma promessa consoladora de Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 11, vamos ler lá? Filipenses capítulo 4, versículo 11, é uma referência que está na sua revista, tá, irmãs? Então podem parar, leia a revista, abra essas referências que estão, procure o livro, até porque você vai criando uma intimidade com a palavra. Capítulo 4, versículo 11, 12 e 13, eu quero ler com vocês. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós usamos muito o 13, tudo posso naquele que me fortalece, individualmente, separado. Um texto separado para justificar alguma coisa que nós estamos fazendo. Mas quando nós lemos os versículos anteriores, ele traz um contexto do dia bom e dia mau. Paulo está dizendo assim: eu sei ter abundância, sei ter o dia bom, feliz, mas eu também sei passar pelo dia mau, aquele dia que não tem nada. E em todos esses dias eu posso tudo naquele que me fortalece. O Senhor me fortalece para estar bem no dia bom, mas Ele me fortalece também para passar as angústias do dia mau, porque nós estamos sujeitos ao dia mau. Tem uma teologia que diz que você veio para o Senhor, nunca mais você pode passar dificuldade. Mentira. Isso é mentira. O fato de você vir para o reino, você veio para o reino, aceitou Jesus como seu Salvador, para a sua salvação. Você continua sendo humano e continua sendo sujeito às mesmas dores de todo ser humano. O sol nasce para o justo e para o injusto. Mas Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Ele não enganou ninguém. Mas tem de bom ânimo. O segredo de vencer é confiar no Senhor e ter bom ânimo. Porque se Jesus passou por todas as dores, por que eu e você somos melhores do que Jesus? Essa teologia de que se você é rei, princesa e príncipe, você não passa por dor, tá? Vem para Jesus que você não vai passar mais por mentira. Você está enganando o pobre do irmão. Faz isso não. Com Jesus nós somos fortalecidos, com Ele nós vencemos as batalhas, Ele nos fortalece no dia bom e no dia mau, Ele nos dá sustância
espiritual para vencer os ardis de Satanás, porque Satanás investe pesado contra nós. Vamos ter lutas, mas nós vamos ter muito mais vitórias, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele venceu por nós na cruz do Calvário e nós também vencemos. Então, se você é cristão, você está servindo ao Senhor Jesus, você trabalha em prol do reino de Deus, vai ter tribulação sim, mas você principalmente vai ter vitórias em Jesus. Sem essa ideologia, essa teologia de que crente não passa luta, né? Isso é mentira. Crente passa luta sim. E não é porque você é melhor ou pior do que os outros, não. Porque o Senhor, Ele nos prova para nos aprovar. Ele é um professor. E Ele está ali trabalhando em nós. Tem dia que Ele aplica a prova. Ele ensina, ensina, ensina. Aí tem um dia que Ele fala assim, prova, você só percebe que você já está na prova. Fazendo a prova. Aí você vai fazer a prova e vai ser aprovado. Se você abandonar a prova no meio do caminho, Ele vai ter que aplicar de novo a prova e a lição. E aí você está só atrasando o processo. Não quer atrasar o processo, não? Passa pela prova dando glória a Deus. Entenda o propósito do Senhor para a sua vida. E para encerrar esse subtópico, eu quero ler 2 Coríntios capítulo 4, 17. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Vamos lá. Deixa eu achar o Coríntios aqui, o versículo 17, irmãs. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Olha que coisa linda. A palavra diz que é nossa leve e momentânea tribulação. Porque o tempo do Senhor também é muito diferente do nosso. Mas essa leve e momentânea tribulação que nós estamos passando, que para nós está pesadíssimo, ela vai produzir um peso de glória. E isso é maior do que qualquer coisa que você venha passar. E Mateus, né? Evangelho de Mateus. Olha o que está escrito no Evangelho de Mateus. O que Jesus disse no capítulo 11, no versículo 30. Leia comigo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu, como cristã, vou passar por tribulações momentâneas, mas é leve. Você passar pela prova com Jesus é muito diferente de você passar pela prova sem Jesus, sem Deus na sua vida. A prova sem Deus, ela é muito mais dura, ela causa muito mais feridas. A prova com Deus não, você vai passar a prova, mas é aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E essa leve e momentânea tribulação vai produzir um peso de glória para mim e para você. Então, escolha passar com Jesus. Escolha ser vitoriosa com Jesus. Porque naquela cicatriz, naquela marca que ficar em você, dessa batalha que você está vivendo, vem o bálsamo e começa a ser derramado sobre a sua vida, sobre a sua alma, e vai sarando as suas feridas e vai produzir um peso de glória. E você vai ter momentos que você vai olhar aquele dia lá atrás, o dia mau, e vai falar, glória a Deus, porque eu venci esse dia. E o Senhor produziu algo maravilhoso no meu coração. Vamos ao nosso terceiro tópico. O terceiro lamento de Jó. Por que eu continuo vivo? Jó capítulo 3, do versículo 20 ao 26, vem a narrativa de Jó, porque foi que ele continuava vivo, passando no meio daquilo tudo. Entenda, irmãs? Jó não sabia que aquilo tudo era uma atitude de Satanás contra a vida dele. Ele não tinha esse conhecimento. No coração dele, ele entendia que era alguma coisa que Deus estava provando a ele, ou Deus tinha se retirado da vida dele. O conflito dele era com Deus. Ele não sabia que aquilo era um ardil de Satanás contra a vida dele. Ok? Vamos lá. Primeiro subtópico, vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta. Por que se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão em Jó 3:1, 3:12 e 3:16, que nós já passamos. A palavra hebraica amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções.
Quantos miseráveis nós não vemos pelas ruas, irmãs? Pessoas que por um motivo ou outro deixaram a casa, uns foram abandonados, outros foram expulsos de casa, outros até mesmo por uma possessão espiritual são lançados na miséria, começam a viver, pessoas que eram até bem conceituadas na sociedade, que tinham uma casa, uma família, um projeto de vida, dinheiro, mas são lançados nessa miséria. E há pessoas que mesmo mantendo toda uma aparência de luxo, toda uma aparência de respeito, toda uma aparência, eles são miseráveis emocionalmente. Não conseguem amar ao outro, não conseguem amar a si mesmo. Então há um leque a ser estudado a respeito disso. Jó se sentia miserável naquele momento, não porque ele tinha perdido tudo. Ele se sentia, não só porque ele tinha perdido tudo, ele se sentia miserável por tudo que estava acontecendo com ele. Ele era um homem que estava sentado num monte de cinza, com um caco de barro, raspando suas feridas, sendo julgado pelos amigos. Uma esposa que já tinha dito para ele: por que você não amaldiçoa seu Deus e morre? Pense a respeito disso. E aí vem um confronto para ele, não é? E nesse confronto que ele está vivendo, ele pensa: vale a pena viver? Mas em nenhum momento ele fala: vou tirar minha vida. Que fique bem claro isso. E o salmista, no Salmo 90, no versículo 12, ele deixa uma lição para nós muito importante. Se você puder também ler o Salmo 90, ele diz assim: olha, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. No versículo anterior, ele fala sobre o tempo que o homem vai viver, de 70 anos, e que a partir disso é enfado e cansaço. Mas nós temos que aprender e buscar do Senhor como viver bem esses dias, porque a velhice chega para todos nós e nós precisamos entender como chegar ao final dessa vida, contar os nossos dias, sermos sábios, entender que nós precisamos ter a família à volta da nossa mesa. Eu tenho falado muito sobre isso aqui, a respeito de ter família junto, de estar junto. No final das contas, nos últimos dias nossos, se nós já estivermos na velhice, o que nós precisamos é de uma família que esteja conosco. E tem muita gente que, por causa das suas debilidades, por causa dos seus problemas, das suas tribulações, afastam a família. Nós precisamos, irmãs, ministrar o perdão. Esse contar os nossos dias de forma a que alcancemos corações sábios, passa pelo perdão. Às vezes as pessoas da nossa casa saem de perto de nós única e exclusivamente por causa de um perdão, de uma miséria emocional que nós vivemos, que nós não somos capazes de pedir perdão e nem de perdoar. E como servos do Senhor, se nós não liberarmos perdão, se nós não andarmos pelo perdão, nós nem entramos no céu. João diz assim, na primeira carta de João, ele diz assim, que se eu odeio o meu irmão que vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como que eu vou amar a Deus que eu não estou vendo? Tudo isso, esse coração sábio que nós precisamos alcançar, vai passar por isso. Vai pelo querer estar junto, por querer a família próxima, para liberar o perdão, para acertar as contas. Tem gente que sofre anos em cima de uma cama com enfermidade, porque não consegue acertar as contas da sua vida. E aí fica anos sofrendo ali, porque é incapaz de liberar um perdão. E aí, isso aí nós já falamos algumas vezes, até em ministrações aqui na igreja, não só eu, mas alguns irmãos, que quando você não libera o perdão para alguém, você está carregando um cadáver com você. A podridão que você está sentindo não é do outro, é de você, porque é você que não deixa o cadáver ser sepultado. Então, vamos atentar para isso. Segundo o subtópico, sem o favor de Deus, a pergunta que ele faz, sem o favor de Deus, Jó novamente volta a indagar: por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto? E a quem Deus o encobriu? A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Por que Deus permite o sofrimento? Você já ouviu essa pergunta? Ou você já fez essa pergunta? Porque muitas pessoas falam assim: mas onde está Deus quando você está passando por essa luta? Você não serve a Deus? O ímpio faz isso com você. Você não serve a Deus? Então por que você está passando por isso? Eu já falei do professor no tópico passado,
Quando o professor está aplicando a prova, ele fica em silêncio mesmo. E eu já tive muitos momentos na minha vida que eu falei, Senhor, fala alguma coisa comigo. Eu quero entender por que está acontecendo isso aqui, Senhor. Não é natural as coisas estarem assim. Por quê? E aí eu vou buscar entender do Senhor. Senhor, me fala o que o Senhor quer que eu mude em mim. Porque quanto mais rápido eu entendo o processo que está acontecendo, mais rápido eu saio da prova. Só que se eu entrar pelo caminho só de reclamar, só de chorar, e não buscar entender o que Deus está produzindo no meu coração e moldar o que ele, para aceitar o que Ele está moldando, eu vou ficar anos naquela luta. A maneira mais fácil de você encerrar a prova é você entender a lição que está sendo aplicada. O professor está em silêncio e você está fazendo a prova. E aí você está entendendo as perguntas e está respondendo. Quando você para numa ali que você não arranca do lugar, vai demorar mais. É mais 10 minutos, é mais 20 minutos. E isso no tempo de Deus pode levar muito tempo. Então, nesse silêncio que nós não cantamos, quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar. Nós estamos esperando, mas nós temos que entender o processo que Ele está fazendo em nós, né? Aqui há um paralelo com Provérbios 4,18, onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia porque Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Nem sempre nós entendemos o porquê. Nós só vamos passar pela prova. Nós fazemos muito esse questionamento. Mas nós vamos orar ao Senhor, Ele vai dar entendimento e nós vamos vencer a batalha. Nós não podemos desistir. Nós precisamos entender o processo. Senhor, me explica o processo? Quando Jó, lá no capítulo 38, Deus começa a falar com Jó, e Jó começa a entender o processo, ele se rende totalmente. E é quando tudo muda, quando Deus vira o cativeiro de Jó. Nós vamos chegar lá nesse capítulo último, que Deus conversa com ele, e volta a falar com você. Leia o livro de Jó, quem não começou ainda. Começa a ler o livro de Jó, para você não ficar perdido na história. Vamos ao nosso terceiro e último subtópico, um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa de sofrimento, e como ele, não imaginamos nem compreendemos como Deus está agindo. É natural, nem eu nem você entender o que Deus está fazendo. Super natural. Não pensa que tem um super crente que entende de tudo que Deus está fazendo, não. Que isso é mentira. Ah, tudo que Deus fala comigo eu entendo, tudo que acontece comigo eu sei o que Deus está fazendo. Sabe nada. Sabe nada. Não existe esse super crente. Às vezes nós sentimos frustrados na nossa fé, porque nós olhamos para o outro e pensamos assim, nossa, aquela irmã é tão abençoada, ela sabe de tudo, eu nunca vou chegar no grau daquela irmã. Querido, Deus trabalha individualmente com cada um de nós, não trabalha com todo mundo igual. Você é um indivíduo, eu sou outro, e Deus vai trabalhar com cada um de acordo com a individualidade, e vai tratar com cada um de maneira diferente. Nenhum de nós somos iguais. E nenhum de nós somos super crentes, tá? Não somos. Nós temos intimidade com o Senhor, nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a palavra, mas não tem ninguém super aqui. Todos nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus para nossas vidas. E como Ele não imaginamos, nem compreendemos como Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. É fácil? Não. Mas é possível? É, super possível. Com Jesus é possível vencer todas essas batalhas. E aí, para terminar esse subtópico, eu quero ler com vocês em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olha que coisa linda que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Eu sempre amei esse versículo. Tá? Dificilmente eu guardo a referência, mas o versículo eu guardo no meu coração, porque ele é maravilhoso. Olha, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O único que conhece todas as coisas é o Espírito. Não chegou ao meu coração humano o que Deus tem preparado para mim. Por mais que eu receba palavra de revelação, palavra de profecia, o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. O Senhor está trazendo um novo tempo para a sua vida. Deus tem vitória para a sua vida, irmã. Mas eu, humanamente, não consigo perceber o todo do que Deus está fazendo na minha vida e está fazendo na sua. Receba essa palavra. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Não é do seu conhecimento ainda, não é do seu entendimento humano ainda, mas Ele vai trazer a realidade, vai chamar à existência o seu milagre, vai colocar na sua mão a sua bênção. E ainda Romanos 12, 12, uma última palavra sobre esperança, que diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Alegrem-se na esperança. Jeremias disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não fique mastigando o dia ruim, não. Não fica mastigando as coisas ruins que aconteceram, não. Traga no seu coração, alegre-se na esperança daquilo que o Senhor está fazendo e irá fazer na sua vida. Que você ainda não conhece, que você não sabe, mas que Ele está para te entregar e que Ele está produzindo em você. Deus está gerando um milagre em você. Deus está gerando vida em você. Deus está gerando uma nova mulher em você. Creia nisso, tome posse dessa palavra. Alegre-se na esperança e persevere na oração. Seja paciente na tribulação. Talvez você não terá a paciência que Jó teve, mas busque ser paciente na tribulação. E para concluir, nós nesta lição vimos o dilema de Jó, desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele. O patriarca não negou a Deus nem a amaldiçoou. Todavia ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor que apenas o contemplam, sem contudo participar de seu drama, tem dificuldade de entender seu lamento. Nós temos essa dificuldade de entender por que o outro está chorando, por que o outro está lamentando, né? Nós pensamos: nossa, mas se fosse comigo eu não estava desse jeito. É o que os amigos dele também fazem lá. E aí, eu volto a dizer, individualmente, tem coisa que dói em você e não dói em mim, mas tem coisa que dói profundamente em mim. Para você vai ser só nossa, mas ela se abateu só com isso. Se ela passasse pelo que eu passo. É individual, querida. Quando você vê uma irmã sofrendo, lamentando por alguma coisa que está passando, não julgue a causa dela, não. Dobre o joelho com ela e ore por ela. Ajude a sua irmã a perseverar em oração. Todavia ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor que apenas o contempla, sem contudo participar de seu drama, tem dificuldade de entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Não tem problema nenhum em você se derramar diante do Senhor. Não tem problema nenhum você chorar aos pés do Senhor. Pelo contrário, é nos pés do Senhor que nós obteremos as vitórias. Chegamos assim ao final da nossa 5ª aula. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, que essa palavra seja bênção para a sua vida. Se você quiser compartilhar, compartilhe essa palavra, que venha trazer esperança ao coração de uma outra mulher, de uma outra pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada uma de vocês. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado, por essa aula, e te pedimos, Espírito Santo, que continue falando ao nosso coração, para que possamos produzir vida, Senhor, no meio da nossa família, da nossa casa, dos nossos colegas de trabalho, que a Tua palavra venha produzir vida através de nós, que nós sejamos testemunhas do Teu reino, ó Pai. Uma carta lida para que todos possam ver o poder de Deus através das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.